Eu gostaria de chamar aqui o primeiro, que vai falar com vocês, que é o Alexandre Robasa, do Sebrae. Ele tem muita experiência e é um cara super empreendedor aí. Aproveitem bastante. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui, uma honra verdadeira, privilégio poder falar para vocês, em nome do Sebrae. Quem aqui não conhece o Sebrae? Olha, normalmente o Sebrae tem uma presença de mídia aí incrível, né? Mas rapidamente, porque me deram 15 minutos, né? E tem um rapaz ali com uma plaquinha para me dizer a hora que eu tenho que terminar. Mas o Sebrae é uma organização sem fins lucrativos que existe para apoiar o micro e o pequeno empreendedor. E para começar dessa forma, até eles carregarem ali os slides que vão me auxiliar, quem pode me responder aqui? Quem é empreendedor? Levanta o braço, por favor, quem se considera empreendedor. Contei 5. 10. Ok, temos poucos, né? Temos poucos empreendedores aqui. Será mesmo? Pessoal aqui da frente, quase ninguém levantou, né? Ok. A gente no Sebrae fala muito de empreendedorismo. Empreendedorismo é verdadeiramente uma das palavras mais faladas hoje em dia, né? Verdade ou mentira? Né? Além disso, além de ser uma das palavras mais faladas, empreendedorismo é talvez uma característica muito marcante da geração de vocês, da geração Y e Z, talvez alfa, não sei aí a média que nós temos aqui. Nós temos mapeado, através de algumas pesquisas no Sebrae, que é algo muito marcante, muito diferente de outras décadas, em que a maior parte dos jovens não quer mais um emprego público, né? Quer ser empreendedor. Né? E isso é muito marcante. Então parece que isso vem no sangue de vocês. Agora, o que é exatamente ser empreendedor? Né? Ser empreendedor, e poucos de vocês levantaram a mão, é ter comportamento. Então, ele já havia adiantado aqui antes, né? Ser empreendedor não tem nada a ver com ser empresário. Tem gente que é empreendedor e não é empresário. Tem gente que é empresário e não é empreendedor. Também existe. Nós lá no Sebrae atendemos, só aqui em São José dos Campos, 12 mil empreendedores por ano. Né? E atendemos muitos empresários. E boa parte dos empresários que a gente atende não são empreendedores. Ou melhor que isso, não estão com os comportamentos empreendedores todos afinados, porque basicamente ser empreendedor é ter comportamento de empreendedor. E eu posso dizer para vocês, todos vocês nasceram com os comportamentos empreendedores. Vou contar uma historinha. Muitos anos atrás, a ONU, através da UNCTAD, que é o órgão de desenvolvimento da ONU, fez uma pesquisa. Ela queria saber o que é que fazia a diferença para os grandes empreendedores, ou para os grandes empresários de sucesso no mundo. E foi atrás deles e tentou mapear quais eram as características que faziam com que eles tivessem tanto sucesso. Tá? Pois bem, o que aconteceu? Eles descobriram que existem 30 comportamentos que definem o empreendedor. E esses 30 comportamentos foram reunidos em 10 principais. E eu aqui, por uma questão de tempo, até vou falar de 4 grandes áreas desses comportamentos. Né? Que são comportamentos que todos vocês nasceram com eles. Todos vocês. Portanto, na hora ou na próxima vez que alguém perguntar para vocês, vocês são empreendedores? Levantem o braço. Né? Todos vocês são empreendedores. O primeiro grande comportamento empreendedor está na grande área do foco. Né? E eu escolhi o foco para falar aqui hoje, primeiro porque é o grande segredo dos grandes empreendedores e talvez seja o maior problema que vocês enfrentem, que a sua geração, que vocês estejam enfrentando, que é a falta de foco, porque vocês são bombardeados por informação. Né? Tenho certeza que todos vocês estão com smartphones aí e tá com uma série de pushes aí no WhatsApp, no Snapchat, no próprio Facebook, né? E a todo momento você tem a sua atenção desviada.
né? E não se iludam, vocês não são multimídias. Vocês são pessoas que conseguem olhar para vários estímulos ao mesmo tempo, porém, esta atenção ela é dividida num único canal, né? As pesquisas mais recentes dizem isso. Daniel Goleman, que é um autor lá da inteligência emocional e que agora lançou um livro chamado Foco, diz que você tem 3 tipos de foco. Foco interno, que é o que define o seu propósito, né? Quais são os seus valores? É aquilo que vai te guiar pela vida, internamente, que te dá segurança, né? O foco nas pessoas, e infelizmente hoje, esta nova geração tem foco nos aparelhos, ao invés de ter e estar conectado com as pessoas, né? E o foco externo, né? Que é ter foco a partir de definição de metas, de entender quais são os caminhos que você pode seguir, né? E aí está dos grandes segredos de qualquer empreendedor, que é a meta, né? O que é a meta? A meta é o seu farol, o farol que ilumina o seu caminho. E ele é o segredo daqueles que conseguem chegar lá, né? Tem gente até que fala de uma tal de lei da atração, né? E essa lei da atração ela funciona quando você tem meta. Porque quem não sabe onde quer chegar, pega qualquer caminho, né? E às vezes atalhos que te levam para lugares que você não quer ir. Então a definição de meta está dentro da grande área de foco. Então esse é o primeiro grande eixo, né? Ter foco interno, se conectar nas pessoas e estar muito consciente de onde é que você quer chegar. No Sebrae, depois que a ONU mapeou os comportamentos empreendedores, a gente fez uma parceria com a ONU e criou um curso chamado Empretec, né? Que é um curso que trabalha esses comportamentos. E lá nós temos uma técnica que é a meta SMART, né? Defina uma meta SMART, né? A meta tem que ser tangível, específica, mensurável, né? Tem que te desafiar ao mesmo tempo, enfim, tá? Então, o grande foco daquelas 4 informações que nós vamos passar aqui é a questão do foco. Depois, nós temos a grande área de planejamento, né? Nenhum empreendedor de sucesso consegue se desenvolver sem ter planejamento. E planejamento significa pesquisa, significa se informar. E não é só se informar naqueles canais que você escolheu. Precisa estar aberto para receber novas informações. Eu vejo pessoas da geração de vocês que escolhem os seus canais e acabam sendo expostos a conteúdos muito específicos e perdem a generalidade, né? Perdem a oportunidade de encontrar outros tipos de informação, né? E o planejamento é a forma de você alcançar os seus resultados. Planejamento é, inclusive, o principal problema das empresas que fecham. O Sebrae tem um mapeamento que é um mapeamento de causa-morte das empresas no Brasil, por exemplo, e a maior parte dos empreendedores que fecharam as portas diz o seguinte: o principal motivo para eu fechar as portas foi não ter feito planejamento, né? Não fiz pesquisa e não desenhei o meu caminho, né? Não sabia como chegar e aonde chegar, né? Falamos de foco, falamos de planejamento. O terceiro grande eixo é o eixo que também é muito importante, que é o eixo da resiliência, né? O que é a resiliência? Resiliência é algo que a minha geração, que é a geração X, tem muito fortemente, né? Que é saber sacudir a poeira quando alguma coisa dá errada, né? Eu não consigo perceber isso na geração de vocês, né? Não sei se ela existe, mas a minha geração foi criada num momento muito difícil do país. A gente não tinha liberdades, não tinha liberdade de imprensa. Nossos pais eram frutos de uma recente ditadura que estava acabando. A gente não podia dar a nossa opinião. A gente não tinha emprego, a economia ia mal, inflação de não sei quantos %, né? Mas isso não era motivo, porque esta geração X fez o que está aí, né? Ela produziu computadores, smartphones, toda a tecnologia. E isso diante de muita dificuldade, tá? Então, é uma geração que aprende com os erros, que nos obstáculos ela sacode a poeira, né? Isso é importante, né? E tem a ver com a persistência. Resiliência tem a ver com a persistência. Não dá para ser empreendedor se você não persistir. Se você tem uma ideia e você quer fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, você vai ter que ter persistência, né? E além de persistência, que é a outra grande área, é a persuasão, né? Capacidade de persuasão, que é a área do relacionamento.
né? Você precisa estar conectado com as pessoas e você precisa ter habilidade de persuasão. Tá? Você não vai conseguir convencer ninguém a comprar a sua ideia, se você tem uma empresa, a comprar o seu produto, o seu serviço, se você não tiver capacidade de persuadir as pessoas. Tá? E o que é esta persuasão? Tá? Ela depende de uma habilidade de você estar conectado com as pessoas e não com os aparelhos. Se você quiser ser um bom vendedor, e todos vocês são vendedores, assim como empreendedores, se você não conseguir olhar para as pessoas e identificar o que ela está pensando, através do olhar dela, dos gestos que ela tem, se você não desenvolver esta habilidade, você vai ter muito pouca habilidade de persuasão e muito poucas chances de se dar bem. A gente define os empreendedores lá no Sebrae em 4 grandes tipos. Tá? O primeiro grande tipo é o super empreendedor. Né? Aquele cara que tem todas essas habilidades muito bem desenvolvidas dentro desses 4 grandes eixos. E também tem conhecimento técnico, que é o outro eixo do sucesso de um empreendedor. Então, se você tem, para o sucesso, 2 grandes eixos. Né? O primeiro eixo é o eixo do comportamento empreendedor, o segundo eixo do conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico é daquilo que você quer fazer e de outras coisas. Né? Ter conhecimento de fato. Você não vai ter sucesso se não tiver conhecimento. Quando o indivíduo tem muito comportamento e muito conhecimento, ele é o Batman, né? É o super empreendedor. Esse super empreendedor, ele tem as seguintes características. Olha lá. Tem propósito, que é o foco. Então, o que o Batman quer? Qual que é o propósito dele? Salvar Gotham City, que é uma metáfora para salvar o mundo, né? Esse é o propósito dele. Ele tem inteligência competitiva, ele conhece os seus adversários, ele sabe o ambiente que ele atua, portanto ele faz pesquisa, ele define metas, faz um planejamento, né? E é comprometido com esse planejamento, ele segue à risca. Óbvio que num roteiro de um filme ele vai ter os seus baixos, assim como os altos, né? E ele é, por isso, também resiliente, porque ele sacode a poeira, né? Tem capacidade de persuasão, ele desenvolve uma rede de relacionamento, consegue persuadir as pessoas, tem os recursos para fazer o que ele quiser, né? E por isso o Batman é um cara inovador. Né? Inovação é fruto do comportamento empreendedor. Né? Muito bem, agora o que acontece? Aliás, deixa eu perguntar para vocês, tem algum Batman aqui, não? Ninguém levantou a mão? O Robin não precisa levantar o braço. Muito bem, não temos nenhum Batman, então, né? E o que acontece se eu tiver muito comportamento empreendedor e pouco conhecimento técnico? Né? Aí esse cara é um cara que a gente recebe muito ali no Sebrae, que senta ali nas nossas mesas, e esse cara é um pouco o retrato do brasileiro, porque ele é sonhador. Né? E aí ele tem uma ideia maravilhosa. E ele chega lá e senta assim, ele está a 2 metros do chão. Está flutuando com a ideia dele, cheio de energia. Né? Esse cara, que eu gosto de chamar ele de louco, que no filme do Batman é o Coringa, ele tem alguns comportamentos. Olha, ele tem um propósito, mas o propósito dele é um pouco confuso. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Né? Agora, ele teve uma grande ideia, então ele olhou para as oportunidades, isso é uma forma de ser empreendedor, mas ele não foi pesquisar. Né? E aí o que acontece com o cara que não pesquisa? Não tem conhecimento técnico. Ele estabelece metas, mas as metas são irreais, né? Porque ele não pesquisou, ele não sabe dizer quais são os parâmetros daquele negócio ou daquela ideia. Né? Ele tem a capacidade de persuasão, aliás, ele é um cara que convence todo mundo, ele é muito bom de papo. Ele leva todo mundo junto com ele, convence os pais a dar dinheiro para ele apostar na ideia dele. Né? E aí o que acontece com isso tudo? Em 5 anos, 58% deles está quebrado. Né? Fechou as portas quando tem uma grande empresa. Né? Rapidamente essa ideia vira um pesadelo. Ele é muito confiante e é óbvio, ele é inovador, ele olha para isso. Esse é um padrão de comportamento muito comum. A gente atende muitos empreendedores assim, o sonhador, que se transforma num louco porque gasta um dinheiro sem responsabilidade. Tem algum coringa aqui, não? Nenhum coringa. Tudo bem.
que acontece se eu tiver pouco comportamento empreendedor e muito conhecimento técnico? Né? Vocês lembram do comissário Gordon do filme, não? O que é esse cara? Esse cara ele tem, ou melhor, já teve propósito. Um dia ele teve um propósito, não tem mais. Né? Agora ele comprou uma cadeira do papai. Sabe aquela cadeira confortável, o cara senta assim, a cadeira abraça ele. Sabe quando que ele sai dali? Jamais. Né? Aquilo é a zona de conforto dele. Né? Existem muitos empresários assim, na zona de conforto, já não tem mais foco, não pensa mais em metas, portanto não tem planejamento, está desatualizado, não rejuvenesce as suas pesquisas, não está atento ao mercado. É aquele empreendedor que às vezes chega assim, poxa, mas eu preciso de um site? Muito comum. Né? E ele tem problemas de relacionamento. Ele não se dá bem com seus funcionários, por exemplo, não sabe como motivá-los, como mantê-los, não sabe como contratar, não entende as novas características do mercado de trabalho e dos jovens. Né? Ele tem esse problema. Esse cara, se falar em inovação para ele, você vai tirar ele da zona de conforto. Conhecem alguém assim, não? Tem algum comissário Gordon aí na plateia? Não? Nenhum também. Muito bem. E por fim, a maior parte do que nós recebemos lá do Sebrae não tem nem comportamento empreendedor e não tem conhecimento técnico, né? E esse é o refém do filme, de todos os filmes. Esse é o cara que a gente logo percebe que ele chega assim, o que está dando dinheiro aí? Né? Ou seja, ele não tem propósito. Ele quer saber o que é que dá dinheiro. A gente diz, se a gente soubesse... Né? Esse cara, numa outra palestra, me disseram, mas é uma mulher ali, o refém? Não tem nada a ver. Aliás, as mulheres são, de fato, as que melhor têm comportamento empreendedor. Mas não tem foco, não tem metas, não faz pesquisa, não planeja, não persiste, e não tem a menor ideia do que é inovação, copia a ideia do outro. Né? Ele olha para o cachorro-quente lá da praça em frente à casa dele e diz assim, poxa, o cara está ganhando dinheiro. Aí o que ele faz? Ele monta um cachorro-quente do lado. É o cara que copia. Né? Esse cara, ele tem o seguinte comportamento. Né? Ele chega assim, o governo atrapalha, não ajuda em nada. Né? Eu não consigo vender porque os impostos são caros. Né? O cliente, ele quer fazer o preço dele, não o preço que eu quero vender. O fornecedor entrega a hora que quer, no preço que quer. Meus concorrentes fazem um preço lá embaixo para me quebrar. Esse cara, para ele, todo mundo está errado. Menos quem? Menos ele. Né? E, infelizmente, esse é a maior parte dos clientes que a gente atende lá no Sebrae. E eu espero que a gente não tenha nenhum deles aqui na plateia também, né? Temos alguém? Não? Ok. Eu queria passar esses 4 comportamentos, porque eu tenho certeza que durante a tarde de hoje vocês vão ver muitas pessoas com boa parte desses comportamentos muito claros. A questão do propósito, a questão do planejamento, da definição de metas, da capacidade de persuasão. Né? E é isso que define. Desenvolvam as suas habilidades. Vocês todos, como eu disse, são todos empreendedores. Então deixa eu fazer a pergunta. Tem algum empreendedor aqui, não? Pô, já melhorou bastante, né? Nada como uma pessoa persuasiva durante 15 minutos para poder convencê-los, né? Gente, muito obrigado.